Boa tarde. Horas e 5 minutos do dia 11 de novembro de 2010. Nós convidamos o tribuno Jorge Luiz Massad Leal falar sobre o processo de 22 anos contra o Banco Itaú. Gostaria de informar o tribuno que assinou um termo regimental conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que consta a inscrição na tribuna livre, terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos. Fica à vontade, Jorge. Muito obrigado a todo mundo. Tá certo? Eu quero agradecer à Câmara e dizer o seguinte, eu vou tentar ler para ficar mais fácil para todo mundo, e para mim principalmente. Eu estou escrevendo um livro sobre esses 22 anos que eu estou sofrendo nas mãos do Banco Itaú. E o título do meu livro não é ofensa. Às vezes alguém vai pensar que é ofensa, não é. Mas quando lerem o livro, verão que não é. O título do livro é Por que o Judiciário Brasileiro é Assassino? E nesse livro eu conto por que ele é assassino. Hoje eu estou com 52 anos, vivo de favor na casa dos meus pais, que tem 80 anos. Eu tinha a segunda maior indústria de água sanitária de Minas Gerais, no bairro Santo Antônio. Acontece que em 88, na época da Constituição, me foi dado e me foi permitido fazer uma consignação de pagamento e quitar uma das minhas máquinas, que era a maior de fazer a fabricação dos meus frascos plásticos. Aí eu pergunto a vocês, como que a Coca-Cola vai entregar Coca-Cola sem frasco? Eu tinha clientes como Carrefour, Pão de Açúcar Jumbo, Apoio, Atacado Total, tinha também o pai do Gilberto, que tinha um atacado e me comprava bastante, tá certo? Eu trabalhava 24 horas por dia para atender essas grandes redes. Para vocês terem uma noção, só o CB Merci, Casas da Banha, vinha toda semana buscar uma carreta de água sanitária no pátio da minha indústria. Eu tinha 36 empregados, e a Constituição me deu, eu não pedi, em 88, que eu tivesse... Se eu já tivesse pago parte dessa máquina, eu teria o direito de quitá-la. Fui ao banco, procurei um gerente, que por sinal na época era meu amigo, é meu amigo, e ele me disse, eu não posso receber, porque o banco já nos alertou para não receber, que ele não aceita esse valor que a Constituição deu. O que eu fiz? Mandei por carta R, o correio voltou dizendo que o Itaú não aceitava. Entrei com a consignação em pagamento, depositei o valor justo que a Constituição me deu. O que aconteceu? O juiz mandou oficiar o Banco Itaú em Divinópolis não aceitou, disse que só teria que ser feito em São Paulo. Muito bem, apesar de eu ter quitado a máquina, está trabalhando no pátio, chega um oficial de justiça em 89, um ano depois, quer dizer, a Constituição de 88, só tinha um ano, chega o Banco Itaú, e estupra a Constituição, porque uma criança de 1 ano não pode ser estuprada e desrespeitada, igual o Banco Itaú me desrespeitou. Entrou um oficial de justiça, educadamente, e falou, eu tenho um mandado de um juiz de São Paulo para levar sua máquina de fazer garrafa plástica. Então eu tenho fotos dos meus empregados, todos tristes, colocando essa máquina dentro do meu caminhão. E agradeço ao senhor Darcy Brum, que não está aqui agora, presente, mas sei que espiritualmente eu tenho certeza que está. Me telefonou quando ficou sabendo e falou, guarda no café de Divinópolis, porque essa máquina é caríssima e tem muitos componentes eletrônicos e isso pode estragar. Agradeço a dona Penha Leal Brum, que muito me ajudou nesse tempo todo. Então, eu quero dizer a vocês que eu tinha na época 30 anos e estou com 52. Eu era o segundo maior empresário em água sanitária de Minas Gerais. O Valdemar aqui comprava muita água minha. Quando ele inaugurou a primeira supermercado na Rua Goiás, foi com a água sanitária Rainha, que ele fez um monte e colocou lá, e eu tenho fotos disso para comprovar. Tá certo? O Juquinha da Casa Prata foi um que comprava, ligava e falava comigo, Jorge, reserva para mim, você trabalha 24 horas por dia, você não está tendo tempo de atender. Muito bem, o Itaú veio aqui, retirou minha máquina, com a nossa ajuda, com o guincho que eu paguei, dentro do meu caminhão, e guardamos no Café de Divinópolis por exato 565 dias, ou quase 2 anos. Isso é um crime, isso é um assassinato. Eu pensei em suicidar várias vezes,
mas pensei, eu não aceito que ninguém diga que eu suicidei, eles terão que dizer que eu fui assassinado pelo Banco Itaú, porque isso é covardia. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca me droguei. Se eu não tivesse pais, amigos e uma religião que chama Deus, não é religião normativa, mas Deus, eu hoje não estaria aqui tendo a oportunidade de agradecer a tribuna, aos vereadores, de me permitir falar isso. E o Banco Itaú gosta muito de democracia, sim, mas ele gosta dessa democracia, que ele monta no judiciário e vai procrastinando, e vai nos matando. Eu vi no grande jornal, em junho ou julho, de grande circulação em Minas Gerais, dizendo que 60% das ações são contra bancos. Que país é esse que nós estamos? Que país, que palhaçada é essa? E o advogado, o doutor André, virou para mim lá e falou do Banco Itaú, que o dia que eu morresse, eles iriam oferecer 5 mil para cada um dos meus 3 filhos, e eles iriam aceitar, porque não são trouxas de ficar brigando na justiça por 20 anos. Quem consegue pagar advogado por 20, 30 anos? Isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Eu acho que teria que respeitar o cidadão. Eu sempre respeitei a justiça, porque sempre fui convidado a trabalhar nas eleições, e me recordo muito bem da doutora Heloísa Serri, quando entrou para votar, aliás, para nos visitar no Colégio São José e São Geraldo, onde eu sempre fui técnico de apoio, e tomava conta de 10 sessões. Eu falei com ela, nós vamos nos encontrar na Câmara, doutora? E ela riu e falou assim, vamos sim, nessa última eleição. Agora, por que ninguém toma nada? Saiu hoje, por exemplo, no jornal a Gazeta do Oeste. Eu quero agradecer a Gazeta, que há 5 anos já estampava assim, há 5 anos, em 2005, ex-empresário arruinado pelo Banco Itaú. Ela tentou ir lá no Itaú, sabe o que eles falam? Está na justiça. É lógico. Agora fica devendo um cartão de crédito do Banco Itaú, para ver se eles vão te pagar 1%, que é o que a justiça nos permite. Vai te cobrar 20%, porque você atrasou 2, 3 dias, e vai te cobrar mais X%. Hoje eu vi na internet que o Banco Central injetou 2,5 bilhões no Banco Pan-Americano do Silvio Santos. Tem que injetar? Tem, porque é muita gente para trabalhar. Eu não estou ao contrário, não. Mas tem que ajudar quem é pequeno também. Tem que ajudar a gente que está aqui em Divinópolis e levava o nome da cidade para tudo quanto é lugar. Eu vendi em todas as redes que vocês imaginarem. Agora, no momento que você perde uma máquina dessa, as grandes redes como Carrefour, Pão de Açúcar, Jumbo, Apoio, etc., te largam com real convicção de que estão certos. Eles querem uma indústria que consiga atendê-los. E não é fácil atender essas grandes redes. Eu não vendia 20, 30 caixas. Eu só vendia caminhão fechado. Eu tinha 6 caminhões. Em 1988, eu já buscava sucata no lixão perto de Cajuru, comprava sucata plástica perto de Pará de Minas, buscava em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, caminhão próprio. Tá certo? Eu tenho orgulho de falar que naquela época eu já fazia reciclagem. Tenho fotos de tudo para provar para vocês. Eu pegava uma garrafa, eu ia na Coca-Cola, na fábrica, comprava aqueles sacos plásticos que vinham envolvendo. E o que acontecia? Comprava, reciclava, fazia minhas garrafas plásticas, fazia água sanitária, eu só não fazia caixa de papelão. E no momento que eles me fecharam a porta protestando, está aqui comigo, as minhas letras de câmbio, porque é letra de câmbio, o Banco Itaú, todo mundo fechou as portas para mim. Eu não comprava mais, o meu crédito foi embora, a minha família acabou, tá certo? Os meus imóveis que eu tinha em Iriri, no Espírito Santo, eu tive que vender. Gostaria de consultar o plenário, podemos conceder mais 2 minutos? Mais 2 minutos, Jorge. Então, gente, eu agradeço a vocês todos e só quero aqui pedir o seguinte, não é o judiciário que tem que fazer nada, não. O legislativo é que teria que já ter feito e tem que fazer alguma coisa, porque juiz simplesmente faz o que o judiciário manda. Agora, o que eu quero é que o Banco Itaú, que eu já esperei comprar o beijo do meu estado, já esperei comprar o banco, o Unibanco, vem aqui, cria vergonha na cara, senta conosco aqui, na Câmara, e negocie comigo. Me faça ser um ser cidadão, porque trabalhar nas eleições eu sirvo, desde 18 anos, nunca neguei trabalhar. Tá certo? Então, eu ainda acredito. E quero acreditar. Por isso que eu pedi a palavra e acho que mais Jorge Luiz Massad Leal tem espalhado por esse Brasil afora. E eu acho que nós temos que fazer alguma coisa. Eu acho que o judiciário tem que se reunir e ver que nós estamos penando que um Paulo Maluf da vida aí fica aí aproveitando de carrão para baixo e para cima e eu aqui passando fome às vezes. Só não passo porque meu pai e minha mãe não permitem. É só isso, eu agradeço a Deus e a vocês.
quero agradecer e parabenizar o Jorge Luiz e dizer que como que os bancos, né, em vez de dão apoio aos pequenos empresários para que possa gerar emprego, está conseguindo pagar os impostos. E aí o que acontece, né, Jorge, que vai lá, te toma a sua máquina, a única máquina que seria para você poder fazer os produtos, né, por ter vindo essa casa e está explanando os seus problemas. Essa casa é uma casa democrática, isso que tem que ser feito mesmo, mostrar os problemas de nossa cidade. Iremos convidar o primeiro vereador inscrito, o vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, Priscila Mendes, Luiziane Ricardo, Priscila Mendes da Rádio Minas, Sistema IPA, Luiziane do Gazeta, servidores que nos ouvem, nos assistem pela TV Câmara e também pelo sistema interno de som, pessoas que nos visitam nessa tarde, especialmente o tribuno, o Jorge, amigo, que veio aqui usar mais uma vez esse equipamento, que é o equipamento do povo, a Tribuna Livre, e com ele, através dele, cumprimentar todos aqui presentes. Eu trouxe alguns pontos de pauta, mas diante desse desabafo, desta demonstração de indignação, em que o Jorge, grande amigo que na ocasião era fornecedor da empresa do meu pai, Cerealista Machado, e nós realmente sabíamos, conhecíamos como produto e a luta do Jorge para que ele pudesse sobressair, e evidentemente que sua água sanitária foi realmente uma das maiores do estado de Minas Gerais. Inclusive, naquela época, preocupando a água sanitária mais vendida no país, a Quiboa, conhecida Quiboa, e evidentemente que presenciamos toda essa tristeza que o Jorge ora mencionou aqui, porque realmente quem está passando pela situação é ele. E quero dizer, senhor presidente, que essas injustiças, essas situações, realmente isso ocorre, está ocorrendo a todo momento no nosso país. Todos nós sabemos, e aqui quero dizer para Vossa Excelência, senhor presidente, que a única forma de o Poder Legislativo Municipal poder colaborar com o nosso companheiro Jorge é tão somente no sentido de ser o intercessor junto ao Banco Itaú. Até porque aqui em Divinópolis, acredito eu, deve ser a Procuradoria que deve estar acompanhando o processo do Jorge aqui com certeza, e aí, evidentemente, com o Poder Legislativo Municipal, tentando sensibilizar os procuradores do banco, que eles cometeram uma injustiça. E, evidentemente, nós sabemos que um país que ora vivemos, é um país tão somente mercantilista. É um país que quem tem dinheiro sobrevive. E aqui está uma discrepância. O Jorge ainda é um lutador, um herói. E aí, como ele disse, por várias vezes tentou até o suicídio, mas Deus, sua família e os amigos o sustentaram. E quantas pessoas não suicidaram, perderam-se a vida por injustiças iguais a essa, senhor presidente? Bancos, banqueiros, são somente, a gente vê nos jornais, o quê? Banco X, maior recorde de faturamento, lucro exorbitantes, mas sacrificando um povo, matando o pequeno empresário. Esses bancos que só vislumbram lucros, e já que eles têm muito dinheiro, eles utilizam, infelizmente, das más leis que existem no país. Eles usam de quê? De mecanismos que possam o quê? Protelar decisões e não assumir essa culpa. E aí, como tem um jurídico fortalecido, um jurídico que pode saber as brechas da lei, sabe da morosidade da lei, aí não criticando o Poder Judiciário, mas o próprio Poder Judiciário sabe disso, eles mesmos juízes sabem disso. Com certeza.